Pinóquio. Hoje a historinha que nós vamos aprender é a historinha sobre o Pinóquio. O que é o Pinóquio? Quem e como que ele surgiu? Vocês sabem? Se vocês não souberem, vamos aprender agora. Estão vendo esse menininho alegre, bonito, cheio de esperança, cheio de vida? Pois bem, o nome dele é Pinóquio. Na verdade, ele em si não é um menino, pelo menos por enquanto, né? Como assim não é um menino? Ele é um boneco. Conta a história que antigamente, há muito tempo, lá numa vila bem distante na Itália, existia um senhorzinho chamado Gepeto. Ele era muito bonzinho, muito amoroso, ele gostava muito de crianças. Só que ele não tinha neto, ele não tinha filho, ele não tinha sobrinho, ele não tinha ninguém. Então ele se sentia muito sozinho. E o Gepeto, para ocupar o seu tempo, ele vivia sempre trabalhando. Ele estava sempre muito ocupado para tomar o tempo, né? Para não ficar pensando tanto que ele era sozinho. Ele vivia trabalhando com madeira. Ele fazia mesas, fazia móveis, né? Ele fazia principalmente brinquedos. Todas as crianças gostavam muito dos brinquedinhos do Gepeto. Aí ele vivia fazendo brinquedos para alegrar as crianças. Porém, ele se sentia muito sozinho. Até que um dia ele resolveu, ele decidiu. Ele pensou que ele não iria mais viver sozinho. Ele iria fazer um boneco bem perfeito, bem lindo, bem maravilhoso para ele. E aí ele começou a fazer esse boneco, né? Começou a fazer e foi formando um boneco. Olha que gracinha! Ele ficou tão contente com o boneco que ele mesmo fez, ele ficou tão alegre que ele colocou o nome desse boneco de Pinóquio. Aí ele conversava com o Pinóquio, ele brincava com o Pinóquio, estava muito feliz. Porém, ao mesmo tempo que ele estava feliz, ele também estava triste, porque o Pinóquio não andava, não falava, não escutava, né? Aí ele começou a se sentir triste de novo, e ele tinha um desejo dentro do seu coração. Ele falava assim: "Ai, seria tão bom se o Pinóquio falasse, seria tão bom se o boneco Pinóquio ouvisse, se ele conversasse comigo. Ai, estou muito cansado, vou dormir porque amanhã eu tenho muita coisa para fazer." Aí ele olhou para o Pinóquio e falou: "Como seria bom se o Pinóquio falasse para me fazer companhia." Aí ele começou a dormir. Porém, enquanto o Gepeto dormia, olha quem entrou em cena. A fada azul. Sim, era uma fadinha muito bondosa, muito bonita, muito amorosa, que gostava muito do Gepeto e viu tanto que ele era esforçado. Até que ela teve uma ideia. "Ah, eu vou dar vida para o Pinóquio enquanto o Gepeto dorme." E plim! Bateu a varinha na cabeça do Pinóquio. E o Pinóquio, que era aquele boneco intacto, que não falava, que não andava, que não sorria, que não comia, começou a andar, começou a falar, começou a pular. Aí ela pensou: "Ih, mas o Gepeto vai ficar alegre a hora que ele acordar e ver que o Pinóquio agora tem vida." Quando o Gepeto acordou, que ele viu o Pinóquio, nossa, ele não pôde acreditar, ele ficou tão alegre, ele ficou tão entusiasmado que ele pensou que estivesse sonhando. Eu falei: "Não, eu estou sonhando, esse boneco está falando, esse boneco está ouvindo, ele está pulando, ele está cantando." Ele pensou: não, é impressão minha, não pode ser verdade." Só que não era impressão não, era verdade mesmo. Aí ele comprou muitas roupas para o Pinóquio, ele comprou coisinhas que provavelmente o Pinóquio iria gostar de comer, né? E ele ficou tratando o Pinóquio como se fosse uma criança. Ele estava muito feliz. E na verdade o Pinóquio às vezes chamava de papai, às vezes chamava de vovô Gepeto, né? Porque afinal de contas ele já era bem velhinho. Aí ele comprou livro para o Pinóquio, ele comprou caderno, né?
Vocês estão vendo aí, ó? Ele tá com o livrinho, né? Indo para a escola. Tchau, vovô Gepeto. Tchau, vovô Gepeto. E o vovô Gepeto ficava todo orgulhoso com o seu boneco. Só que o vovô Gepeto falava: Pinóquio, você não pode ir para longe, você não pode desobedecer, você não pode andar com mais companhias. Só que às vezes o Pinóquio desconsiderava o que o vovô Gepeto falava. Até que teve um dia que o Pinóquio estava indo para a escola e ele encontrou alguns animais, né? Uma raposa, encontrou alguns animais que começaram a rir do Pinóquio e falar assim: nossa, mas aquele boneco indo para a escola, que boneco bobo. Oh, vamos ali no circo, é muito melhor, ali no circo é muito melhor, é muito mais divertido que na escola. Aí o Pinóquio se lembrou que o vovô Gepeto falou, né? Não, o vovô Gepeto disse que eu não posso andar com estranhos e que quando eu sair de casa eu tenho que ir direto para a escola e que quando eu sair da escola eu tenho que ir direto para casa. Ah, você é bobo, você é bobo, vamos lá, lá é legal, lá é divertido. Aí o Pinóquio pensou assim: ah, eu vou, depois eu falo pro vovô Gepeto que eu fui para a escola e voltei. Só que Pinóquio estava mentindo, né? Ele estava enganando e também sendo enganado, porque na verdade a raposa queria vender o Pinóquio. Aí chegou lá no show, né, no teatro, ao invés do Pinóquio assistir o teatro, ele é que foi assistido. Aí todo mundo começou a rir dele, começou a zombar dele, achando que ele era um boneco que não era de verdade, né, que não falava de verdade, achando que era uma representação. Aí depois disso o Pinóquio foi preso, ele ficou preso, o Pinóquio chorou e tal, né? Aí ele ficou bem assim aborrecido, né? Aí, olha só quem entrou em cena. A fada, né? Aí a fada entrou em cena e falou: Pinóquio, o que que aconteceu, Pinóquio? O que que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim: ai, uns meninos me pegaram, me trouxeram pra cá, aqueles meninos são maus. Eu tava indo pra escola, que eu tava chegando na escola, eles me arrastaram pra cá e me prenderam. Porém, a fada sabia que o Pinóquio estava mentindo, né? E que mentir é feio. E como o Pinóquio começou a mentir, olha que coisa horrível, o nariz dele foi ficando bem grande, ficando bem grande. Ele falou: olha, Pinóquio, toda vez que você mentir, o seu nariz vai ficar grande, não pode mentir. A hora que ele viu que não tinha recurso, aí ele pegou e falou a verdade. Aí o nariz dele diminuiu. Pinóquio, vai para casa, Pinóquio, o vovô Gepeto tá te esperando. Aí ele pegou e foi para casa. Só que quando o Pinóquio foi para casa, ele viu que o vovô Gepeto não estava lá. E ele caçou: vovozinho, vovozinho, cadê o vovô Gepeto? E não encontrou. E o vovô Gepeto, gente, coitadinho, tinha ficado tão preocupado que saiu atrás do Pinóquio. E o Pinóquio saiu desesperado: cadê o vovô? Cadê o vovô? Quando chegaram lá, ele ficou andando, caçando: você viu meu vovozinho? Você viu meu vovozinho? Aí as pessoas falaram assim: ai, como é que você deixou o vovô sumir? Ah, eu não sei, eu tava dormindo, de repente, a hora que eu acordei, o vovô não tava lá. Aí o nariz dele tornou a crescer, porque ele estava mentindo, né? Aí o nariz dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí ele ficou desesperado: ai, meu nariz tá grande. Aí ele lembrou que a fada falou que toda vez que ele mentisse, o nariz dele iria crescer. Aí foi o jeito dele falar a verdade. Quando ele falou a verdade, aí os pescadores falaram: não, Pinóquio, nós sabemos o que aconteceu com seu avô. Ele foi te procurar lá no mar, e aí a hora que ele chegou lá no mar, ele foi engolido por uma grande baleia. Ele estava te procurando, pensando que você tinha afogado, e ele foi engolido. O Pinóquio ficou desesperado: não acredito que meu vovô foi engolido por uma baleia, não acredito.